eu gosto muito de estudar e gosto muito de ler. Então, eu pensei, não, eu não vou conseguir fazer um bolo se eu não estudar para isso. E como eu tinha um pouco de conhecimento da gastronomia, eu pensava, não, realmente eu vou ter que fazer um curso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de confeitaria. Foi o meu primeiro passo. Depois desse passo do curso de confeitaria, eu queria ajudar a minha filha a empreender. E aí a gente tinha a receita de um bolo de cenoura que ela amava fazer e que era super elogiado. E aí eu comecei a amadurecer aquela receita. A gente começou a fazer e aí foi dando certo. Eu fiz um bolo depois do meu curso, depois que eu terminei o curso, eu fiz um bolo desses de festa. E aí não lembro direito o sabor qual foi, mas eu fiz esse bolo e desse bolo uma pessoa foi falando para outra, para outra, para outra e foi crescendo. Então foi assim que eu comecei. E aí eu comecei em casa, né? Então eu comprei um chantilly, uma forma, eu comprei acho que 3 leites condensados e foi assim que eu comecei, em casa, na cozinha da minha casa. E as pessoas gostaram, foram falando uma para outra e deu na doce cozinha, né? Agora, meus grandes apoiadores foi minha filha, a Larissa, não posso falar nela porque não pode chorar. Então foi a Larissa, meu filho e meu esposo, foram meus maiores apoiadores. Você sente que fez a diferença, assim, no seu cotidiano, tá com eles perto e tá apoiando você o tempo todo? Você acha que você teria conseguido ser esse apoio? Eu acho que assim, quando a gente quer de verdade, eu acho que a gente consegue, mas eu acho que com um apoio familiar e apoio de pessoas que a gente ama e que nos amam, eu acho que se torna mais fácil. Então eu acho que pra mim foi primordial, principalmente o apoio do meu esposo. Porque exatamente você resolveu nesse ramo de cozinha, né? Você falou que já tinha ido pra vários ramos. De cozinha, né? Eu acho que é uma coisa muito importante que eu vou dizer agora. Às vezes as pessoas acham assim, que nasceu cozinhando, ou nasceu confeitando, mas não é assim. Eu nasci numa família, minha mãe, ela não gosta de cozinha e não sabe cozinhar. Então eu tinha tudo para não ser uma boa cozinheira, não é? E consequentemente uma boa confeiteira. Mas quando minha filha nasceu, a Larissa, ela veio muito cheia de peculiaridades com a alimentação. Ela era muito seletiva e ela não gostava de se alimentar bem. E daí eu fiz um pequeno curso de culinária infantil, porque eu queria que ela se alimentasse bem. E daí começou, eu acho que foi a sementezinha que foi plantada no meu coração de amor pela cozinha. E aí eu comecei a cozinhar, comecei a amar estar na cozinha. E depois que eu abri mão do restaurante, né, para acompanhar meu esposo, eu conheci a confeitaria. Aí, quando eu conheci a confeitaria, eu amei mais ainda do que a cozinha normal, né, a gastronomia. Aí foi assim que começou o meu amor. E aí eu comecei a fazer as coisas e eu me encontrei. A confeitaria, então, encontrou um lugar no seu coração. Eu podia até chorar aqui, mas eu amo a confeitaria, amo, eu sou apaixonada. E mais apaixonada eu sou por saber que eu posso ajudar mulheres que às vezes estão em casa, sem ter não é o que fazer, porque em casa a gente sempre tem o que fazer, mas sem ter muita noção de como ou por onde começar, né? Então eu acho que eu poderia ajudar e eu me disponho a ajudar essas pessoas a se realizarem através da confeitaria. Eu amo a confeitaria. Então compartilha as informações com alguém, com alguma outra empreendedora, algum outro empreendedor? Compartilho. Eu compartilho as minhas informações geralmente com as minhas amigas que estão mais ou menos na mesma vida que eu, né, empreendendo. Inclusive uma hoje, dia 21, tá abrindo a loja dela hoje. E eu tô muito feliz, depois daqui eu já vou lá prestigiar. Ela foi muito difícil para ela dar espaço, mas ela tá abrindo agora no Núcleo Bandeirante, tá abrindo um empório, mini empório. E eu tô muito feliz porque a gente conversou bastante, trocou muitas ideias. E
eu tenho certeza que ela vai ter muito sucesso. E meus olhos brilham quando a gente vê, né, uma mulher partindo pra rua, né, que a gente chama. Vai pra rua, vai, abre as portas, dá os primeiros passos. Achei muito interessante da senhora acolher ela. A senhora se sentiu acolhida também no mercado quando a senhora entrou? Nesse ramo de confeitaria, principalmente? Olha, eu não me senti porque eu já era acolhida por mim mesma. Eu não tinha, assim... como eu tive um negócio antes, né? Eu tive um restaurante antes, como eu falei, então eu já meio que sabia mais ou menos. É diferente de uma pessoa que vai começar do zero, né? Sim. Vai começar a empreender, nunca teve nenhum negócio e começou. Lá no passado, eu senti mais quando eu fui montar o restaurante. Aí era eu, sozinha. Mas dessa vez não. Dessa vez, como eu já tinha aquela experiência do passado, pra mim foi mais fácil. Bom, eu acho que foi isso, né? Eu queria saber da senhora qual é uma mensagem que a senhora gostaria de deixar para as futuras empreendedoras e até mesmo para a sua colega que está abrindo a loja hoje, que a senhora falou. Qual seria uma dica, qual seria uma mensagem que a senhora aprendeu com toda essa jornada brilhante que a senhora teve? Eu acho que... eu sempre falo isso para minha família. Em tudo que vocês forem fazer, eu acho que dar os primeiros passos é o mais importante. Então, tá na dúvida? Dê os primeiros passos. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Mas dê os primeiros passos. O que você pode fazer para que dê certo? No meio do caminho, as coisas vão se ajustando, né? Então, elas vão procurando os seus devidos lugares e vão se ajustando. Mas, às vezes, eu acho que as pessoas ficam muito paradas, esperando, eu vou me formar, ou vou ter um filho primeiro, ou vou, sei lá, fazer qualquer coisa. E eu acho que essas coisas, elas vão se ajustando ao longo do caminho. Então, acho que dar os primeiros passos, eu acho que é a melhor linha de ação para quem quer começar. Mesmo que você não tenha cursos, mesmo que você ainda não tenha conhecimento, mas dê os primeiros passos. Qual foi o diferencial para a senhora no meio da jornada? O que a senhora olhou assim e falou, se isso não tivesse ocorrido, se eu não tivesse tomado essa decisão, hoje eu não estaria onde eu estou? Sair de casa. Eu consegui, saindo de casa, que para mim foi difícil sair de casa. Mas eu acho que se eu continuasse em casa, eu ia estar da mesma forma, eu não tinha mais espaço. E depois que eu saí de casa, os desafios foram muito maiores, mas eu consegui dobrar e quase triplicar o meu faturamento. Então, se eu não tivesse saído de casa, eu estaria no mesmo lugar. Acho que foi o mais importante, foi ter saído de casa. Eu acho que foi essa uma ótima hoje, porque eu tô muito emocionada aqui.